gravação aqui. Então vamos lá. Eu queria só fazer mais um reviewzinho, né? Dar uma lembradinha aí das coisas com vocês. E duas coisas que eu não cheguei a mencionar, porque eu ouvi de novo, né? E para até saber o que foi dito, o que falta, onde nós chegamos. E aí a gente vai só dar uma acrescentada em uma coisinha, tá? Nós vimos no encontro anterior sobre... Opa, a Paulinha apareceu aqui. Vocês estão vendo minha tela já? Ainda não. Não? Eu compartilhei aqui, mas ela não foi. Agora entrou. Agora foi? Legal. Foi. Então, olha só. Deixa eu só ver se está aqui aparecendo para mim. Ok, tá legal. Ah, Márcia chegou! Eba, Márcia chegou! Olá. Chegou a tempo, Márcia. Já ia começar aqui, ó. Tudo bem, Márcia? Me atrasei. Tudo, me atrasei. Não, tudo bem, tranquilo. Então, vamos lá. Nós vimos aí sobre os planetas do inconsciente coletivo, né? Demos aqueles passos dos planetas do setenário, demos aqueles passos. E quando a gente chegou lá em Urano, Netuno e Plutão, né? São exatamente os últimos passos de todo e qualquer mapa, aonde nós vamos falar sobre as oitavas maiores, na verdade, dos planetas pessoais, tá? A Dani também entrou. Dani também chegou, né, Dani? Oi, Ah, estão me tá, ouvindo? legal. Estamos ouvindo sim. Eu tô, né? Tá tranquilo. Oi, Então vamos lá, olha só. Urano, Netuno e Plutão. pessoal. Boa noite, desculpa a casa. Imagina, boa noite, Dani. Urano, Netuno e Plutão, eles fazem parte do inconsciente coletivo. E eles são as oitavas maiores dos planetas pessoais, né? Então a gente precisa ter essa consciência no mapa. Quando a gente for falar de Urano, Netuno e Plutão, sempre deixar para os últimos passos. Muitas vezes até como consequências, né, naturais, se forem fluentes ainda. Se forem desafiados, que são os tracinhos vermelhos, a gente sabe que é uma consequência de superação. Então vai ter ali a consequência de superação, o trabalho naquele setor também como consequência a superação. Esses três planetas, eles praticamente fazem parte aí do último passo. A não ser que eles estejam junto com os planetas pessoais, né? Lembram que nós vimos? Tipo Netuno com o Sol. Aí ele vai trazer uma influência ali, mas de qualquer forma Netuno vai depender da Lua, vai depender de Vênus, né? De Vênus em seguida da Lua, enfim. Nós vimos tudo isso daí. Depois vimos sobre os moduladores kármicos, que têm associação direta à Lua e a Saturno, como se fossem filhotinhos, que são os nossos pontos kármicos no mapa, os principais, os mais impactantes, os que se percebe que têm uma influência maior. E dependendo de cada mapa, alguns vão possuir até uma influência maior do que outros. Dentre esses pontos kármicos, vocês vão sempre observar isso. Uma coisa que é importante aqui, colocar aqui para vocês, que eu acabei não mencionando, é que Saturno está associado a esse karma aqui junto com a Lua, além dele ter todo aquele símbolo, né, associado ao dilúvio que nós conversamos e tudo. Ele faz parte do tipo de ser humano de hoje, né? Lembra que nós vimos naqueles raios, inclusive esse daqui que fala sobre o momento evolutivo, e exatamente o reino hominal, que é o nosso, traz a regência de Saturno. Tá? Então, lembra que nós temos que resolver esse raio do humano? O raio humano em nós tem que ser resolvido junto com os resquícios já dos raios anteriores, que foi o terceiro, que é do animal. Lembram que nós vimos isso? Então, quer dizer, nós temos esse principal cume de montanha também, por isso que Saturno, ou melhor, por isso que Saturno rege Capricórnio e Capricórnio está no topo do mapa. Nós temos como objetivo esse cume Capricórnio, que comanda e é comandado por Saturno, exatamente porque faz parte do nosso tipo de ser humano, no nosso momento evolutivo. Então, Saturno nós temos que ter bem resolvido também em nós, né, associado com a Lua, tá? Isso eu acabei não mencionando com vocês.
E aí nós vimos aí sobre os signos interceptados, né, como que ele atua diretamente. Aqui também se trata de um ponto kármico, só que é muito específico de pessoa para pessoa, né? Então, um signo interceptado que pode ser qualquer tipo deles, qualquer dos 12, pode acontecer de vocês verem num mapa que tem os signos interceptados, né? E eles vão estar sempre dependentes do signo onde a Terra força do setor que nós vimos, tá? E dependendo do setor, os 12 sempre é o mais, sim, mais que exige mais reflexão sobre esse setor, né? Porque é o mais difícil, né? Para nós analisarmos, tem que sempre ter muita cautela, muito cuidado. Mas todos os outros, quando a gente mergulhar no mapa agora, vocês vão ver que são setores super comuns, tá? O 12 que é um pouquinho mais complicado nesse exemplo que eu passei para vocês. Então, quer dizer, signos interceptados também são pontos desafiadores e são kármicos. Energias kármicas são aquelas que precisam ser resolvidas, né, nessa vida. Então, nós temos aí podendo ser... Porque karma ele pode ser tanto bom como ruim, né? Então, a pessoa pode trazer karmas bons, mas também pode trazer karmas desafiadores aí para ela poder descarregar. O caso caso de signos interceptados são karmas que precisam ser descarregados porque são negativos, né, para a gente poder superar. Vimos também sobre os planetas retrógrados, tá? Que é exatamente os planetas que pedem revisão. Os mais impactantes para nós são aqueles que atuam diretamente nos planetas pessoais, lembram que a gente viu? Agora, quando eles são dos planetas do inconsciente individual, Saturno e Júpiter, muitas vezes a pessoa pode não ter consciência. Quando vocês fizerem o mapa da pessoa, se ela tem Mercúrio retrógrado, Vênus ou Marte, e você menciona sobre a revisão de acordo com os arquétipos do planeta, Mercúrio conecta, Vênus escolhe, Marte age. Então, se eu tenho que revisar esses assuntos, né, na hora de me conectar, pensar 1000 vezes ao que eu me conecto, Vênus na hora de escolher, Marte na hora de agir. Agora, quando se trata de Júpiter e Saturno, quando vocês falarem para a pessoa, talvez elas não tenham tanta consciência. Então, quando você passa, de repente, alguma determinada interpretação para a pessoa, ela vai ter ali, nossa, é isso mesmo que eu percebo, que às vezes me falta isso, me excede isso, enfim, em relação a Saturno e Júpiter. Gente, Saturno retrógrado, muitas vezes eu nem vejo diferença, porque Saturno, ele por si só, ele já é um planeta que traz a retrogradação, né? Ele já é retrógrado para nós, ele já é um planeta lento, no sentido de ele é Cronos na mitologia. Então, muitas vezes, um Saturno retrógrado, quando eu percebo, é mais na questão do papel social. Então, pessoas que, de repente, por algum motivo que foge à nossa compreensão e entendimento, não se responsabilizaram pelo seu papel social em vidas anteriores, né, em outras vivências. Então, vem com ele retrógrado como uma nova forma, aí, uma nova oportunidade de colocar esse papel em ação, né? Então, eu vejo faz mais sentido quando eu analiso assim. Porque em relação a outras coisas, falta de foco, ausência, que são os arquétipos de Saturno, depende muito de se está desafiado, se tem ajuda, auxílio, sabe? Vocês vão perceber isso. E aí a gente viu que Urano, Netuno e Plutão é mais em relação ao coletivo, né? Então, ele não tem uma influência direta sobre nós. Sempre quando nós vamos agir no coletivo, ou pensar sobre o coletivo, é quando a gente sabe se a gente precisa pensar 1000 vezes, né? Agir ali revisando aqueles assuntos ou não, dependendo se ele for retrógrado, né? E aí, hoje, nós fazemos esse mergulho no mapa, que é exatamente essa característica do mapa. O que é um mapa? Então, o que é um mapa? O que vocês acham? O que vocês têm como experiência do que é um mapa para vocês? O mapa Bri, é um posso só te fazer uma perguntinha antes? Pode sim. Quando você não tem nenhum signo interceptado no mapa natal, porém, quando você faz sua revolução, vem um signo interceptado na revolução, porque aquilo tem que ser tratado naquele ano? Exatamente. Isso mesmo. Certinho. Tá.
tá? Isso aconteceu com a Nó- minha filha esse sábado. Nós vamos falar sobre revolução solar em um outro encontro que nós vamos combinar e vocês ganharam o acesso, tá? Porque vocês participaram do primeiro. Uhum. Aí eu combino com vocês, ainda vai ser definida a data. Mas a gente vai falar sobre revolução, é bem simples. Quando você sabe o caminho do mapa, na revolução é bem mais prático. Tá, obrigada. Então, o que vocês acham que é um mapa aí? O mapa, ele é uma descrição de nós, no momento do nosso nascimento, em como estavam os astros. Então, e cada astro influencia de uma determinada forma. Então, como ele é único, né? Eu não consigo fazer um mapa nem para a pessoa que nasceu no mesmo horário, é como se fosse uma impressão digital. Ali ele mostra todos os meus desafios, as minhas fluências, Sim, toda essa parte. certo. Tem alguém que tem. Vocês têm mais alguma ideia sobre o mapa? Eu acredito que seja um caminho, né? Uma bússola para a gente poder caminhar e poder chegar no topo, né, da montanha, poder evoluir. Então, seria um caminho que a gente percorre para a evolução. Exato, que demonstram-se exatamente os passos a partir do que a própria Márcia falou. O que você falou completa muito o que a Márcia falou, né? As duas falas foram complementares. Realmente é isso, né? Como se fosse uma fotografia do sistema solar no momento em que a pessoa nasce. E como você mesmo falou, Márcia, é muito particular de cada pessoa. Mas o que define essa particularidade? Porque tem gêmeos que nascem, tem vários bebês que nascem no mesmo dia e horário ali, que estão ali no berçário. O que define essa particularidade? Seria a evolução do espírito mesmo, qual o nível de evolução evolutivo daquele espírito, né? Isso, exatamente, que a gente fala de estado de consciência, né? O estado de consciência define muito. E além do estado de consciência, também o quê? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Livre-arbítrio, né? Isso, livre-arbítrio. Mas de acordo com o livre-arbítrio, o que mais? Tem mais uma coisa também que é fundamental, que vai interferir nesse processo do mapa. Uma pessoa com o mesmo estado de consciência que vocês, pessoas com o mesmo estado de consciência que vocês, estão aqui no Brasil, a Marina nos Estados Unidos, enfim, e tem o mesmo estado de consciência lá, por exemplo, em países da África. A realidade, né? Exato. Ela pode ter resgates diferentes também, né? Assim, naquele planejamento reencarnatório dela, ela tem potências diferentes para trabalhar, né? Como se fossem objetivos diferentes. Uhum. Exato, porque cada posicionamento de um mapa, né? Cada posicionamento no mapa, quando a gente pega um mapa, cada posicionamento de cada planeta em um determinado signo e setor, existem inúmeras possibilidades. Né? Então depende muito da realidade de cada pessoa. Então, quando a gente está num país e atende as pessoas do mesmo país, legal, você está numa realidade bem semelhante, né? Quando você começa a atender pessoas de outro país, por exemplo, né? Você vai trazendo outras realidades. Então, existem realidades diferentes que vão limitar também esse livre-arbítrio. A gente fala que nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade até que ponto? Né? Nós temos liberdade diante do que está disposto para nós ali escolhermos. O que está disposto para mim, o que está disponibilizado para mim, pode não estar disponibilizado para a Marina, para a Márcia, né, para a Paula, enfim. De repente, né, as disponibilidades diferem. Mas essa atuação do astro, ela é igual. A atuação do astro em si é igual para todos. Então, nós utilizamos esses astros, né, esses planetas que são os grandes maestros, eles são os principais, tá, gente? Muito mais do que signo. Vocês vão entender por quê. Então, os planetas, ou então, de repente, só reforçar o porquê, né? Porque vocês já podem ter esse conhecimento, claro. Mas os planetas, eles são aqueles que vão ativar. Por isso que eu gosto de usar de uma forma mais ampla, conforme eu falei para vocês, sem detalhar muito. Porque você pega o arquétipo no sentido mais amplo mesmo daquele planeta, ou os arquétipos principais, e diante de cada realidade a pessoa vai fazendo o seu próprio filtro. Né? Então, isso é muito importante.
essa fotografia do céu nada mais é do que está dentro de nós. Nunca é externo, está dentro da gente. Então, ao meu ver, tá? Uma opinião própria, assim, o que eu tenho percebido de acordo com os cursos que eu fiz, enfim, tudo que eu já ouvi do Schultz, que na verdade eu só reformulei aprendendo com ele, é como se fosse uma revelação. Não tem o Apocalipse na Bíblia? Então seria a mesma ideia o mapa. Cada um tem o seu próprio Apocalipse, cada um tem a sua própria visão, revelação do que pode ser um caminho para podermos seguirmos, tanto de luz como de sombras. Então, cada um tem a sua própria previsão, mas não no sentido fatídico, no sentido de, peraí, se eu agir dessa forma, eu chego aqui. Se eu agir da outra forma, eu chego lá, sabe? Então, enfim. E se a gente for analisar no sentido do mapa mesmo, se vocês observarem aqui, o limite, porque nós temos um limite de conversa com a divindade, nós somos limitados, né? Nós não temos assim uma fluência de comunicação com a divindade, né? Então, foram criados esses arquétipos para a gente poder entender, traduzir essa linguagem que a divindade nos oferece. Então, esses arquétipos do mapa nada mais são do que a divindade, todos, né, toda a divindade conversando, se comunicando com a gente, de alguma forma. E como que eles fazem isso? Então, a gente tem aqui esse limite, a gente fala que é limite. O limite é exatamente o signo, vocês podem ver, nós estamos aqui no centro. Eu vou até abrir aqui o mapa para a gente. Nós vamos pegar até esse aqui agora. Vamos pegar o mapa de agora mesmo, não tem problema? Nós temos esse limite aqui. Porque nós temos... A ideia do mapa é como se a gente estivesse no centro dessa roda, certo? Né? Então, nós estamos no centro dela. Para a astrologia, nós estamos no centro. E ao redor foi a fotografia do céu. Exatamente foi fotografado agora. Esse é o mapa de agora. A fotografia veio de agora. Exatamente esse momento está mostrando todos esses posicionamentos. E por que que esse mapa só traz exatamente até esse ponto? Porque o universo não é limitado ao mapa. Não é? Se a gente for pensar no sentido lógico. O universo não se limita aqui, chegou nos signos e acabou. Tem muito mais depois disso. Por que será que o mapa traz isso? Essa limitação. Até onde a gente pode enxergar, o homem pode enxergar? Exatamente. É até onde nós podemos compreender. É exatamente o limite que nós temos ao conversarmos com a divindade. E quem ultrapassa esse limite, escreve lá na Bíblia o Apocalipse, por exemplo, porque ele teve acesso muito além, né, do limite que nós temos. Né? Então, e aí, como que é a forma que a divindade conversa com cada um? Exatamente através dos signos. Então, os signos, eles são, na verdade, portais de comunicação entre divindade e nós. Tá? Então, esse é o verdadeiro significado. Então, nós temos portais que são os signos, e aí cada pessoa tem seu portal específico ativado com uma característica específica também. É uma linguagem única que a divindade tem com cada pessoa. E aí, se a gente observar aqui, a lua está em Capricórnio. Né? Então, essa divindade... Se a pessoa que nasceu exatamente agora, o bebezinho que nasceu exatamente agora, tem uma lua em Capricórnio. A divindade vai, através dos arquétipos de Capricórnio, conversar com o quê? O que é a lua? Emoções. As emoções. Sentimentos, emoções. Exato, exatamente. Os sentimentos desse ser. Se ela for usar a divindade, essa comunicação através de Áries, vai alcançar o sol dessa pessoa. O que é o sol? O brilho. A essência, né? Exato, a essência, o A brilho. missão dele da vida, né? Também. Aí você tem aqui porque o sol é onde nós brilhamos, onde nós criamos coisas, né?
Pode ser, sim, o papel social está presente em todos os pontos. E aí, se a gente vê Vênus, que inclusive é o planeta do ano, né? Se a divindade também quiser conversar, né, vai usar o quê? Os arquétipos de Áries, que já estão dentro dessa pessoa de forma venusiana. O que é Vênus? Como amamos, como As nossas escolhemos. escolhas, né? Exatamente. Então a divindade vai chegar nessa pessoa e vai tentar ativar o quê? Então vai tentar ativar as escolhas. De que forma? Qual é a linguagem de Áries? Com ação, coragem. Ousadia, o início, a ação, coragem. Isso. Então a divindade tenta ativar aí dentro daquele ser a coragem, a ousadia de escolher. Se pensar no Que sentido legal. mais amplo. E sempre na luz, porque a divindade trabalha com a luz. Mas se a pessoa não escolhe, não toma uma decisão, vai ser demonstrado através das sombras de Áries, porque a comunicação entre a divindade e a pessoa é exatamente a energia ariana quando se trata de Vênus, quando se trata de Sol. Vocês entenderam? Então, o significado do mapa é exatamente essa comunicação. Inclusive, não é simplesmente para a gente trabalhar o nosso interior. É para a gente saber também como trabalhar como contribuição no desenvolvimento do planeta. Porque todos nós temos um acordo aqui. Antes da gente vir, todos nós assinamos um acordo, um tratado. É como se fosse um planejamento reencarnatório, né? Isso, exatamente. E aí você tem esses símbolos. E aí a astrologia trouxe os arquétipos, e a astrologia veio de Atlântida. Em Atlântida que usavam-se esses arquétipos, utilizavam não só a astrologia, várias outras linhas de conhecimento, as 7 linhas de conhecimento sagradas vieram de Atlântida, né? Então, nós temos exatamente esse planejamento mesmo, para a gente poder, como você falou, Marina, e a própria Márcia, trilhar passo a passo do caminho que nós temos que trilhar, tanto dentro de nós como fora de nós. Então, não é só se voltar para dentro, embora comece dessa forma, porque a partir do momento que a gente começa o nosso aperfeiçoamento, a gente já está contribuindo. Não é verdade? Começando o nosso aperfeiçoamento de verdade, nós passamos a contribuir. E aí a gente vai percebendo a necessidade de também começar uma contribuição no coletivo. Por quê? Aí nós temos influências do dia, do mês, da era, né, de tudo aquilo que a gente viu, que tem a era de Aquário, tem o ciclo de Saturno, tem o dia, tem o horário. Nós temos influências também que envolvem o coletivo, não só o particular de cada um, né? E aí nós temos cada passo nesse mapa também. Então vamos voltar aqui. Nós vimos que exatamente o objetivo e o que é, né, um mapa, nós temos a composição dele. Então, o que nós temos no mapa? Qual é a composição? Do que nós vamos encontrar no mapa? Tudo que nós já vimos aqui. Nós vamos encontrar o quê? Signos, planetas e a casa aonde vai se manifestar, né, na vida. Exatamente. Signos, planetas, as casas ou setores, né? Pontos kármicos, tá? Mas os principais a gente observa nitidamente que vem até Quiron. Tudo isso aqui, da Lua, Mercúrio, Vênus, vem para baixo até chegar em Quiron. Chegou em Quiron, nós temos os principais e fundamentais, que já dão um direcionamento de forma excepcional, tá? E aí, nós temos também o quê? Além dos pontos kármicos, nós temos esses tracinhos, né? Que são as inter-relações. Nós temos todos esses tracinhos aqui, que são tanto azuis como vermelhos e às vezes podem ser até verdes. Tem os verdes também, que são os quincúncios, né? Que na verdade eu percebo muitas vezes ser muito neutro. Então, às vezes um quincúncio, ele define um desafio ou define uma fluência. Depende da pessoa. Então, se ele é neutro, tudo no mapa pode ser um desafio ou pode ser uma fluência. Tudo. Então, muitas vezes, dependendo do mapa, você pode achar até que não tem a necessidade de ficar falando sobre quincúncio. Depende muito de cada mapa também.
Mas a gente vai ver tudo isso. Então, nós temos essas inter-relações que são os desafios e as fluências. Aqui nós temos os símbolos, tá? E isso automaticamente com o tempo vocês vão memorizando. Para quem já trabalha já percebe isso nitidamente. É natural, quanto mais você tem prática em analisar um mapa, mais você vai batendo o olho e já sabendo quais são os símbolos, tá? Mas é sempre bom vocês saberem e terem, acredito que vocês já devem ter visto, que tudo que é círculo na astrologia tem um significado. Tudo que é meio, círculo, né? Também, e tudo que é cruzinha também. Vocês sabem? O círculo, a Dani já falou. O círculo é o espírito, né? Isso, o círculo é o espírito. O meio círculo é o quê? Vocês sabem? É isso. Se a gente for pensar na linha de raciocínio da Dani, o círculo seria o espírito, o meio círculo seria a alma e a cruzinha seria o quê? Corpo, né? Corpo, físico. Exatamente, isso. Ou se for pensar no físico, na matéria, exato, matéria. A meia-lua, né, que é o semicírculo, ele é captação, ele é um símbolo de captação. Ele capta as energias, sempre, né? A flecha sempre direciona alguma coisa, sempre a flechinha. A cruzinha está fazendo aterramento. Se a gente for analisar Mercúrio, que é esse amarelinho aqui, não tá amarelinho por acaso, tá? Eu peguei essa imagem no Pixabay, é amarelo mesmo Mercúrio, mas não é que aqui não tá associado às cores não, tá? Calhou de Mercúrio está com amarelinho, tá certo, mas os outros não estão certos não. Só Marte, que está com vermelho aqui, também está certinho. Enfim, nós temos se vocês forem observar hoje o que a humanidade precisa aprender a desenvolver, que é Mercúrio, a gente consegue só pelo símbolo entender. Olha o que tem em cima de Mercúrio. A meia-lua. Tá em cima, porque tem que captar o quê? Captar o quê? A alma. A alma tem que captar o quê, se está em cima da bolinha? O espírito. Capta o que vem de cima. O que é em cima para nós? Simbolicamente falando. A divindade. Né? Exato, céu, né? Tipo, divindade, realidades celestes. Capta o que está em cima. Para que a gente tenha manifestação aonde? O que é o círculo? No espírito. No espírito de cada um de nós, para poder aterrar isso onde? O que é a cruzinha? Matéria, né? Então eu aterro na matéria, essa captação que envolve meu espírito e eu consigo manifestar. Esse é o principal objetivo da nossa geração, né, de seres humanos. E Vênus, se a gente for analisar Vênus, por exemplo, Vênus ele traz só a realidade espiritual com a material, equilíbrio total também. Espírito e matéria, equilíbrio, que é o ensinamento hoje, né, do ano. Eu peguei Vênus para vocês saberem por conta da realidade do nosso ano, que traz até aquela famosa frase de Cristo, né? Buscai primeiro as coisas espirituais, que as materiais vão sendo acrescentadas naturalmente, que é a tônica de Vênus. Cada planeta tem o seu significado, de acordo com essa analogia dos símbolos. Então, quando você bate o olho, você já começa a entender. E tem os símbolos aí também dos pontos kármicos, né? Tem aí os símbolos, eu coloquei. E aí, nós vimos aqui sobre a revelação do mapa. Antes da gente ir para os signos, vamos só conversar sobre os setores. Porque a gente sabe que nós temos 12 setores, né? 12 setores, assim como temos 12 signos, certo? Esses 12 setores, eles representam também o que cada um de nós precisamos desenvolver em nós. Já ouviram falar nos 12 trabalhos de Hércules? Uhum. Então, os 12 trabalhos de Hércules envolvem exatamente cada setor. É a mesma analogia. Quando se fala de 12 trabalhos de Hércules, trouxe exatamente a ideia de vencermos os 12 setores da vida, né? No sentido de equilibrar as sombras e luzes, né? Trabalhar as sombras e intensificar as luzes. Porque se a gente for analisar passo a passo, tudo isso que eu estou falando para vocês tem no e-book, tá? Se a gente for analisar passo a passo, o setor 1 é o quê? O eu. Isso, é exatamente o eu, que é a personalidade, o corpo físico, né? E, então, é eu comigo mesmo. Então, tá. O 2.
Meus valores. Meus valores, ótimo. Setor 2, meus valores. Tudo que eu valorizo, seja material ou não, meus valores. E o 3? Comunicação. Minha comunicação. Porque vamos pensar que é um mapa, né? Dando cada passo. Minha comunicação, como eu me comunico. Então, se a gente for pensar até quando a gente é bebê, exatamente a comunicação, né, começa a ser, a expressão e a comunicação começa a ser as primeiras formas, né, da gente poder entrar em sintonia com o exterior. Né, comunicação e expressão. Só que vai ser com quem que a gente entra em sintonia com esse exterior? O que é o setor 4? A família. Isso, família, hereditariedade, tudo que eu já trago comigo, e também o passado, porque o passado eu também trago comigo, né? Só que aí eu tenho uma família, só que existe a necessidade do setor 5. O que é o setor 5? Criatividade. Autorrealização. Criatividade, isso também. É a autorrealização, né? Acho que você deve estar confundindo com autovalorização, não é, Dani, que você está querendo dizer? Autovalorização, isso. Autovalorização, isso. Por que é o setor 5? O setor 5, ele é o setor do eu também, mas o eu no sentido de eu preciso entender o meu eu, quem sou eu, quais são os meus gostos, né? Como que eu vou me valorizar, como que eu vou me afirmar diante, né, de qual for a situação, enfim. O setor 5... Não é o que eu crio também, o que eu crio. Exatamente, que aí entra a criação. Eu crio no setor 5 o verdadeiro eu. Isso, exatamente. E porque eu não posso ser a família. Eu tenho que ter o meu eu. Então, eu já estou indo para o próximo passo. 5. Eu tenho o meu eu consigo avançar para o 6. O que é o 6? Rotina, saúde. Exato. Aí no setor 6 eu vou ter uma rotina, eu vou ter uma organização, eu vou desenvolver um trabalho, né? Eu vou de alguma forma querer ser útil. Né? Só que quando eu chego nesse trabalho, nesse dia a dia, eu passo a frequentar o 7. O que é o setor 7? O outro, né? Exatamente, aí começa a minha relação com o outro, começo a me relacionar com o outro. Então já entram as relações a partir desse dia a dia, desse trabalho, entram as relações. E quando eu tenho a minha relação com o outro, seja o outro afetivo ou profissional, eu tenho o setor 8. O que é o setor 8? É o valor dos outros. Eu tenho o valor que os outros passam a ter para mim, ok. O que mais? Transformação. Exato, eu tenho a minha transformação, porque existe uma coisa que a gente aprende demais através das relações. Nós passamos a aprender através das relações, nós nos transformamos através das relações. Relações é sempre uma incógnita para nós. Nós estamos, um dos principais, setor 7 é kármico. Setor 1, 7, 4 e 10. Lembra que a gente viu as casas angulares? 1, que é o de Marte, 7, que é o de Vênus, 4, que é o da Lua, o 10, que é de Saturno. Então, o setor 7 é kármico. Então, nas relações eu vou aprender, no amor ou no rigor. E aí, no setor 8, eu estou transformando a partir desses aprendizados. Né? E aí, a partir do momento que eu estou me transformando, eu vou tendo meu amadurecimento. Para quê? Esse amadurecimento tem que ter um direcionamento. Qual é? O setor 9. O que é o setor 9? Aprofundamento. Filosofia de vida. Filosofia de vida, espiritualidade verdadeira ou aprofundamento em algum conhecimento que faça sentido para mim, que vá me aperfeiçoar como ser humano. Exato. Só que quando eu escolho um conhecimento que faça sentido para mim, que vai me aperfeiçoar como ser humano, eu também tenho que visar os 2 próximos passos, porque eu estou fazendo esse conhecimento por causa do setor 10. O que é o 10? Carreira, missão de vida. O que eu quero ser, o que eu tenho como papel social, como carreira, como profissional nesse mundo, como missão. Então, esse conhecimento tem que me levar ao setor 10. Quando ele não me leva, não tem conexão. Por isso que a gente não pode se aprofundar em qualquer conteúdo. Nós temos que pensar no alvo verdadeiro de acordo com o que eu quero como propósito de vida de contribuição, tanto pessoal como coletivo. Por isso que, às vezes, quando a gente faz um aprofundamento em um conhecimento, não flui.
Mas peraí, esse aprofundamento vai me levar aonde? Tem que me levar ao 10, que é o verdadeiro caminho da minha evolução pessoal, de forma que eu contribua também com o coletivo. Aí vai fazer sentido. Aí eu cheguei no 10. Só que quando eu chego no 10 e estou desenvolvendo tudo isso, eu vou querer atingir o quê? O setor 11? O que é o 11? Os grupos, né? Os grupos. Projetos. Exato, é quando eu tenho projetos sociais, projetos humanitários, é o setor 11 de Aquário, é o setor dos grupos, sejam pequenos, médios, grandes, sejam eles quais forem, eu vou estar colocando em prática tudo que eu vou aprendendo, desde as relações. Né? Então eu tenho 11. E a partir de toda essa vivência com grupos, eu formo o meu setor 12. O que é o setor 12? Mais difícil de... Experiência de tudo que eu vivi desde o primeiro passo. Olha como fica mais fácil entender o setor 12 agora. Desde o que eu vivi desde o primeiro passo, eu tenho 12. O 12, ele é um setor antes do nascimento e pós-nascimento. Vocês sabiam? Pós-nascimento, não, pós-morte. Setor 12. Sabiam? Por isso que é o setor da espiritualidade. Porque antes da gente vir, é o 12. Depois que a gente parte, é o 12. Por isso que a gente fala que o setor 12 é muito do legado que também nós deixamos e devemos deixar. O signo que está no seu setor 12 é o que você tem que ter na luz muito mais desenvolvido do que todos os outros. É mesmo? Sim, o setor 12. É o que você vai formar naturalmente dentro do seu ser a partir de todas as aprendizagens, né? Todos os aprendizados vividos e assimilados. Interessante, né? No meu caso, é o oposto complementar do meu solar. Eu estou conversando já com todas as realidades que estão dentro de você, né? A gente está falando no sentido de setor, né? E aí ele vai conversar com o signo do seu setor polar. Então, a gente vai chegar também nos signos. Então, quer dizer, inclusive, quando vocês quiserem de repente atendendo uma pessoa e tem experiências até durante a gestação da mãe daquela pessoa, é o setor 12. Setor 12 é a gestação da mãe. Oi? Ele caiu a estação, né? Agora voltou. Ah, é? Todo mundo tá me vendo e me ouvindo? Ah, tá. Tá bom. Eu tô vendo. Eu vendo, eu não tô vendo ninguém, não. Tô só vendo a tela da Adria, não tô vendo ninguém. Tá. Então, olha só. O setor 12, ele é o setor que vai trazer exatamente como foi a gente dentro do ventre. Eu queria te perguntar, não sou nem eu, não, mas uma vez eu ouvi um mapa com a Lua no setor 12. O que isso pode dizer? Que você falou que fala do antes do nascimento? Sim, tem alguma coisa Lua, a ver? ela representa... A Lua é a mãe, né? Também representa a figura materna. Sim, depende de como está essa Lua, né? Depende de como está essa Lua. Por exemplo, pessoas que trazem o setor 12... É muito comum a gente perceber isso. Eu vou pegar minha realidade até para vocês entenderem. Pronto. Então, olha só. Se vocês observarem aqui, tá vendo? Sol em Escorpião. Olha o setor 12 também, né? Sol, Vênus. Escorpiana. Também. Nossa, também. E o pai com o signo de Escorpião interceptado. Você vê que interessante. Maria, coitado desse homem. Nossa. Coitado desse homem. Coitado, né? Então, aprende. Não tem outra saída. Não tem. Então, se vocês observarem aqui, Escorpião ela tem Saturno, né? Isso, Vênus e Sol. Saturno, Vênus e Sol. Aqui, no caso, Saturno que é o desafiado. O Vênus e Sol, tranquilo. Mas assim, o que é o que eu quero demonstrar aqui para vocês? Como Escorpião, setor 12, fala da gestação também. E Escorpião está, assim, relacionado aos assuntos da morte. Até na situação sistêmica, pode envolver, como é barriga da mãe, né, gestação, abortos anteriores. E antes dela, 5 meses antes, eu tive um aborto espontâneo. Nossa. Eu tive um aborto espontâneo e ela viveu em ela foi gerada em uma energia de luto. Isso é Escorpião também na relação sistêmica. Uma energia de luto.
por conta desse aborto espontâneo que teve, enfim. Vocês vão ver que às vezes o fato da mãe ter tido um aborto espontâneo anterior pode ter relação com o setor 12. Vocês podem às vezes identificar nesse setor 12, sabe? Então, quando vocês chegarem no setor 12, vocês podem, sim, dependendo do caso, fazer um mergulho até nessa realidade. Porque a gente sabe, na psicanálise, na psicologia, na psicoterapia, enfim, todos os psíquicos aí, que a gestação é importantíssima no desenvolvimento do ser humano. E às vezes as respostas estão ali. É verdade. Se vocês verem um setor 12 cheio de coisa, opa, é legal. Vocês começarem a mergulhar, estudar, entender. É Marte, Saturno. Ou você é bom para casa de estudo e é bom para a gente correr fora da pessoa também, né? Já pede logo para em problema na certa, já sai fora. É problemática. Primeira pergunta, Eu quero agora conhecer sua alguém, mãe, né? Local e data, né? Antes de qualquer coisa, por favor, local e data de nascimento, horário completo. Mas isso aí é meio básico, né? Você sabe que é interessante isso, porque o setor 12, ele é muito importante, porque se de repente vocês perceberem, por exemplo, eu fiz um atendimento uma vez de uma materna e queria entender algumas questões da filha. E ela trazia um vermelhão super forte associado a setor 12, 9 e 6. E no 12 estava Urano. A criança não dorme, ela tem dificuldade para dormir. A gente sabe que o setor 12 fala do sono também, né? Dos sonhos. Sonhos e ideais, o sonho até ao pé da letra. Então, esse Urano desafiado no setor 12 vai trazer aí, claro, questões de agitação desde a gestação. Uma agitação, Urano é super agitado, né? Urano é elétrico, a eletricidade está associada a Urano. A gente vai ver tudo isso sobre os planetas, né? Mas assim, a gente vê nitidamente que nesse caso que eu falei para vocês, claro que precisa de uma terapia adicional. O setor 12 sempre vai nos levar, às vezes, a uma terapia, a encaminhar a pessoa para algum outro tipo de tratamento, algum outro tipo de terapia, sabe? Setor 12, dependendo de como estão as questões, veja que esse caso aqui, nesse mapa, a gente percebe que tem esse triângulo vermelho que envolve um desafio no setor 12. Então, vão ter questões psíquicas, né, da psique que vão ter que ser trabalhadas. E, às vezes, vão precisar do quê? De um outro profissional terapêutico. Né? Então, assim, nem sempre. Às vezes, só pela pessoa ter consciência, ela já começa a desenvolver o próprio dínamo dela. Mas, às vezes, não. Depende muito de pessoa para pessoa. Então, esse setor 12, por isso que a gente... E claro, porque imagina que uma pessoa com setor 12 forte, setor 12 é o último passo que a gente estava analisando, não é? Desde o 1 é o último passo. Então, quer dizer, chegou no 12, eu ainda tenho tudo isso para resolver, porque além do setor 12 falar que é o meu legado, eu ainda carrego planetas ali. Então, olha como engloba, inclusive, o desenvolvimento integral dos planetas envolvidos. Então, o setor 12 sempre é um pouquinho mais delicado quando a gente analisa. É onde estão os seus medos também, não é? Seus medos interiores ou inconscientes, não é? Se tiver desafiado. Porque às vezes nem sempre é no setor 12, às vezes pode envolver Plutão em outro local. O Plutão que é o cara dos medos e das inseguranças. O Plutão, ele é o cara dos medos e das inseguranças. E o signo de Câncer, que tá Câncer e Touro. Touro também é onde eu quero estabilidade e segurança. Câncer, eu também quero, eu quero me sentir segura, protegida, onde tem Câncer. Então, essas realidades, ou seja, Lua também, né, que é regente. Você entendeu? Então, vários outros pontos podem te levar, sim. E se tiver desafio associado ao setor 12, também. Setor 12, o desafio não quer necessariamente dizer uma insegurança. Pode até ser. Se tiver Plutão aqui, desafiado, pode, às vezes, trazer uma insegurança, claro. Né? Tudo isso varia. Mas, enfim, só para vocês poderem entender, né, esse passo a passo desses setores, que são os 12 trabalhos que nós temos que desenvolver. E aí a gente sabe, né, gente? Voltando aqui até o mapa de agora,
Eu vou até pegar o Lua Nova aqui que a gente estava analisando. Lua Nova em Peixes, para ficar mais fácil, mais familiar. Vocês já têm o Pegasus com vocês já? Vocês já Eu conseguiram tenho. adquirir o Pegasus já? Eu tenho ele. Eu ainda não. É legal para vocês irem treinando, é legal. Eu acho mais didático, gente, o mais limpo, não sei. Eu gosto também. Consigo ver melhor aqui nesse mapa. Então, Ah, eu assim, acho o VH Plus mais bonito, mas eu É? acho esse mais didático, mas o outro é mais bonito É. que esse. se você conseguir entender por ele, né, aí vai de você. Olha só, gente, então, oxi, que isso? Tô biruta, eu coloquei aqui, agora que eu vi, Lua Nova aqui, ó. Pronto, agora eu fui certinho. Então, a gente estava falando sobre os passos aqui, e aí a gente sabe que cada casa também tem um planeta que manda nessa casa. Cada casa tem um planeta que manda nessa casa. Quem manda no setor 1? Marte. Marte. E no 2? Ai, mas... Planeta. Vênus, exatamente. Vênus. E no 3? Mercúrio, E no 4? Lua, Exato. E no 5? Sol, No Sol. 6? Mercúrio, No 7? Vênus, No 8? Marte, Marte. né? Exato. E 9? Júpiter. Isso. 10? Saturno, 11? Saturno. E 12? Júpiter. Júpiter. Isso. Percebam que a gente só falou dos planetas do setenário, né? Né? E aí, quando a gente analisa agora os signos, a gente vai entender por que do planeta. Quem é? Aí, esse aqui, por isso que eu já peguei até esse mapa. Nesse caso, né, nesse mapa, cada signo está na sua própria casa. Mas nem sempre é assim, vocês sabem. Então, quem é o dono da casa 1? Áries, né? Por isso que é Marte. Por que é Marte? Porque Marte, ele é o regente de Áries. Por isso que Marte manda nessa casa. Então, quando vocês verem uma pessoa com Áries na casa dele, ou Marte na casa dele, tem força. Dobrada aquele planeta. Então, às vezes tem um desafio, mas, poxa, tá em casa. Sabe? Então, força de sobra tem para superar esse desafio aí. Tá em casa? A pessoa não pode nem dar desculpa que não consegue. Me venha com churumelas. O 2, que é a casa de Touro, Touro é regido por Vênus, né? Tá? Por isso que Vênus manda nessa casa aqui também. Gente, Vênus no setor 2, uma pessoa que tem esse Vênus e ainda é fluente, é uma pessoa que tem muita fluência financeira. Uhum. Mas ela pode ser assim, uma pessoa que tem, tipo, ganha na Mega Sena, mas vai embora que nem água se não souber dar um direcionamento para a vida. No sentido de contribuição com esse planeta. Você entendeu que é muito relativo, né? É porque entra, né? Não quer dizer que não sai, entra. Exato. Como que a pessoa... Onde é que é a casa da saída do dinheiro O aí? que adianta a ferramenta se não sabe usar? Exatamente. O que adianta a ferramenta? Nesse caso específico aí, que está com Urano, nesse touro, isso determina muita mudança, né? Esse daqui foi aquele que a gente analisou, né? Aquele mapa da sei, Lua Nova. Traz Urano em Lua imprevistos, quando está desafiado. Mas ele também é... Não, eu digo assim, se fosse uma pessoa, isso poderia determinar que aquela pessoa poderia ter que lidar com muitos imprevistos na vida financeira. Exato. Se tivesse Vênus, né? Você está falando, né? Não, Urano. Sim. Urano, sim. Fosse uma pessoa, esse mapa fosse uma pessoa que a gente estivesse analisando, você poderia dizer que ela, ao longo da vida dela, ela poderia ter que lidar com vários imprevistos aí. Sim, poderia, mas ela poderia também ter várias inovações muito sólidas e estáveis, porque o Urano é por inovação, né? Se ela souber dar um direcionamento para cada passo do mapa dela, entendeu? Sempre luz e sombra, nunca só sombra, tá? A gente sempre tem que lembrar. Aliás, uma dica: exaltem as luzes quando vocês fizerem atendimento. A gente tem que exaltar as luzes para a pessoa. Falar, essa é a sua sombra, tá? Mas olha aqui essa sua luz, vamos lá. Claro que você tem que deixar claro para a pessoa o que é a sombra, senão não faz sentido nenhum. Porque o mapa não é passar a mão na cabeça, gente. Quem faz mapa, a gente sabe que às vezes a gente vai levando várias chulapadas na cabeça.
É um tabefe atrás do outro quando a gente se depara com o nosso mapa, né? Então, o É, mapa... Por isso que eu falo que a astrologia não é terapia. né? Não Astrologia dá, não é não é. terapia. Astrologia não é terapia. Astrologia é assim, ó. Você quer se olhar no espelho mesmo? Saber quem você é? Então vamos lá. Tá preparado? Vamos lá, então. Mas o bom é que você vai saber tudo que você é de bom também, né? Que a polaridade é presente nas duas coisas aí. Então, e aí o setor 3, como é de Gêmeos, por isso que é Mercúrio. O 4, como é de Câncer, por isso que é a Lua. O 5, que é de Leão, por isso que é o Sol. O 6, que é de Virgem, por isso que é Mercúrio também. Mercúrio rege tanto Gêmeos como Virgem. Libra, que é o dono do setor 7, por isso que é Vênus. Inclusive, vale aqui até um parênteses para poder acrescentar para vocês, que eu até esqueci de falar. Mas quando eu falei para vocês que Marte estava associado à época de Lemúria, Marte e Vênus, não é que Vênus fazia parte de Lemúria já, não. Lemúria está totalmente associado a Marte. Era um tipo de ser humano super instintivo. Tá? Vênus foi o que surgiu com a queda dos anjos, com a guerra dos anjos, tudo que aconteceu lá que a gente já viu, né? Para surgir a Atlântida com os 22 arcanos manifestados aqui como hierarquias angelicais. Então, Vênus nada mais foi do que uma manifestação, inclusive o arcano 3 é a Imperatriz. Vênus foi uma manifestação dessa força para sutilizar a energia de Marte. Então, Vênus é a polaridade de Marte. Marte não pode agir sozinho se não for Vênus. Por isso que a gente fala que Vênus é a escolha, né? Que na verdade, Marte é a atitude que Vênus inspirou. O Vênus nos inspira alguma coisa. Marte é o que vai tomar atitude. Trabalham juntos. Então, Vênus veio sutilizar essa energia marciana. É dono do setor 7, assim como o 2, porque rege tanto Libra como Touro, que falam dos assuntos das relações e do dinheiro, né? Que é exatamente o que está mais mal resolvido para nós, como quanto humanidade, né? Vênus e Marte. Escorpião, que é o dono do setor 8, também regido por Marte. Gente, setor 8, vamos lá. O que é o setor 8? Vocês falaram transformações. Aí eu lembro que alguém falou assim, setor 8 que às vezes fica um pouco obscuro, né? Setor Porões. 8 é o setor de Escorpião, né, Paula? Você que fala. É o setor de Escorpião, né? O setor de Escorpião, regido por Marte. Valores dos outros, né? Herança. Exato. Tudo que envolve valor sexualidade. Dos outros. Sexualidade está no setor 8 também. Tudo que envolve... para vocês para ficar fácil o setor 8, imagina que o setor 8 é a caixa de Pandora. Já ouviram falar nessa mitologia? A caixa de Pandora é o setor 8. E fica super fechadinho. Todo mundo sabe o que tem. O setor 8 a gente tem consciência. O 12 não. No setor 8 a água está até o pescoço. No setor 12 a gente já está imerso na água. A gente já não, né, tá apagadão. No 8, a gente tá vendo tudo ainda, sabe? A gente tem consciência das nossas sombras no setor 8. Total. E é onde estão... E é exatamente onde reside todas as nossas sombras, guardadinhas na caixa de Pandora. Vale até uma historinha, né, do setor 8. Cada pessoa vai ter sua historinha. Né? Mas é onde nós temos as nossas sombras. E aí, os nossos porões, né? Isso, os nossos porões internos, os nossos... como é que fala? Aqueles lugares que eu lembrei já até daqueles filmes que você passa por tubulações. Teia de aranha. Exato, né? Tubulações de esgoto. É o setor 8. É por isso que o Escorpião é tão... como a Paula faz, massacrado. Porque Escorpião vai trazer exatamente essa realidade. Escorpião pega lá do fundo do poço todo o lodo e tira. Né? Então, por isso que, às vezes, trânsito no setor 8, a gente aperta os cintos. Eu tive minha grande conjunção no setor 8. Eu rindo, né? A grande conjunção foi no meu setor 8. O que você ia falar, Paula?
Não, eu ia falar que Urano, a minha casa 8 é Áries, né? E Urano passou ali, menina, revirou minha vida inteira, assim, separei, mudei de emprego, briguei com amigos. Nossa Senhora, foi bonito. Sim. Porque agora você entendeu a importância do escorpião. Você Exatamente. entendeu? Porque quando tem planetas, já é uma vida que você vai identificando tudo e vamos regenerar, vamos transformar, vamos renascer. Passa por Então, muitas coisas ali, né? Ali as limpezas. Ops. Desculpa. Você falou uma coisa dos signos que a gente atrai. Aí agora eu saquei que os signos que eu atraí minha vida toda estão no meu setor 8. Opa! Opa! Para te transformar, hein? Vale a reflexão, hein, Dani? Porque, na verdade, a gente. Vou dormir com essa hoje. As relações, a gente. Quando a gente acha alguma coisa de alguém, tá em nós. Uhum. Tá em nós. É. Então, às vezes a gente é projetado ali no setor 8. O setor 8 realmente, ele traz isso, né? Ele é fantástico também, setor 8. E o 4, né, gente? São três setores emocionais. Também tem isso que a gente vai ver. As casas de água. As casas de água. A gente vai ver as triplicidades no próximo aqui. Então, o setor 8, por isso que eu usei até o termo da água, né? A água aqui no 4, a água tá na cintura, tranquilo, né? Mas é assim, é tudo que a gente viveu, mas aqui no setor 4, às vezes tem coisas que nós não temos consciência não do que a gente viveu, tá? Porque quem que vai lembrar de tudo da infância? Né? Ancestralidade. Não tem como. Essa casa 4 para mim é ruim, é uma das que mais pega para mim, a casa 4. Quando você vê casa 4, eu vou mostrar para vocês aqui o meu mapa. Quando vocês verem uma casa 4 problema, tá? Esse aqui é o meu mapa, ó. Olha esse setor 4. Nossa, Adri. Nossa, é quase todo o mapa. Quase todo o mapa. Você já sabe que a pessoa veio para ser crucificada já. Queimada em praça pública. Nem todos. Da família. Reduz a 1, 2, 3 Mas aí que tá o X da questão. Por algum motivo, eu nasci com esse monte de coisa aqui. É onde está meu Saturno. Responsabilidades em relação a todos os aprendizados em Libra nas relações. Então, quando eu tive conhecimento do meu mapa, eu falei, tudo bem. Já tô sabendo. Eu falei, não, pode vir agora que eu já tô preparada. Nada vai mais tirar a minha paz. Sabe que eu acho louco quando vem assim muito? Todas as outras casas, elas vão levar uma influencinha aí, porque é tanto planeta que ele vai para sempre ele vai para alguma casa. Aquele problema, ele não é fixo só na casa 4, ele vai se espalhando. Esse meu mapa, ele é um ótimo exemplo. exemplo. Também, não tá Plutão aí também? Do lado da Lilith ainda. Lilith. Nossa. E detalhe, Vênus tá em casa, Libra. E Lilith tá em Vênus, em Libra, tipo trazendo Lilithizada aqui. Vênus Lilithizada. Tudo junto. Você também... então é igual a minha. Lembra que a gente viu que a minha também era Lilithizada. Em Libra. Entendeu? E aí tem o setor 5 aqui também, ó. Que é o setor do eu. O setor do eu. Olha como nada é por acaso. Tem que se afirmar, autoafirmar, autovalorizar diante de tudo isso. Com total de diplomacia ainda. Realmente o setor 4, gente, ele é um setor que quando vocês observarem que tem muitos planetas, ninguém teve um passado de mar de rosas, isso vocês já sabem. Ninguém tem um passado de mar de rosas, ninguém tem uma família perfeita. Por isso que o setor 4, independente do que pode estar vazio, pode ter até traços azuis, um monte. Não é perfeito a família de ninguém, não é perfeito e também não o passado não foi bom, não é assim um mar de rosas. Todo mundo tem aprendizados. A diferença de quem tem muitos planetas é que aquele assunto é muito importante para aquela pessoa. Então, quem não tem planetas no setor 4, passa por determinadas situações e tira de letra. Quem tem, aí entra em xeque. Peraí, como que eu lido com isso? E às vezes não sabe como lida. Porque é extremamente importante para a pessoa. Então, e setor 4 vai trazer toda uma história desde a infância da pessoa e até do que ela traz de outras vivências.
Uhum. Também diz respeito a outra vida também? A Sim, 4? A exatamente. gente Setor pode 4. considerar outras 4, vidas? exato. O setor 4 é o que mais vai trazer realidades, por isso que é o fundo do céu. Vão trazer realidades de um passado que nós não temos nem consciência, porque está associado à lua. Realidades kármicas que vão muito além. Eu tenho um sol na 4, eu vivo querendo soprar ele para 5, assim, ó. Só para você. Ele é bem pertinho, mas não chega a pular. Olha, não adianta muito. O meu tá no 5 aqui. Tá no 5, mas não adianta muito, não. É que quantos planetas no Mas eu 4? queria soprar ele, eu queria. Eu viro e mexo, falo, sopra um pouquinho. Então, vocês podem ter certeza que setor 4, 8 e 12 realmente são setores bem impactantes, né? Que se vocês observarem que tem muitos planetas, tem pontos kármicos, tem desafios, vale ser trabalhado muito internamente. E já deixa muito claro para a pessoa em relação ao setor 4. Porque quem nasce com o setor 4 muito cheio de coisas ali, isso é muito comum, vocês vão ver, tá? Eu já atendi muitas pessoas com planetas ali. Elas buscam astrologia para entender, né? Já começa por aí, né? Já não é por acaso, né? Então você tem aqui, provavelmente, né, antes da gente reencarnar, então, claro que você vai ali para o primeiro grupo, isso para todos. Aonde você vai, onde você tem afinidade, claro, mas também vão ser ativados todos os desafios que você precisa superar de tudo aquilo que você já criou, porque os tracinhos vermelhos no mapa são coisas também pendentes, são realidades kármicas, desafios, realidades kármicas que nós trazemos que precisamos superar agora. E se envolver ainda o setor 4, né? Então quer dizer que está trazendo até a realidade com aquele primeiro grupo que você vai aprender a se relacionar. Isso já é normal para todos. Quando você vê que tem planetas, é mais importante ainda, porque nada caminha. O setor 4, ele pode ser tanto uma mola que impulsiona a pessoa à missão, ou uma verdadeira âncora. Se vocês atenderem alguém, a pessoa está querendo, tipo, subir de cargo, ganhar dinheiro, ter relacionamento estável e ver o setor 4 todo lascado, igual o meu aqui, ó, esquece. Você tem que pegar, tem que já direcionar a pessoa, falar, peraí, calma aí, não vai rolar nada disso na sua vida, se você não entender isso. Então, você tem que conversar muito sobre o setor 4. E, às vezes, são mágoas, rancores, que a pessoa vai alimentando. E às vezes não é nem mágoas e rancores, ou fica os dois, fica mágoas e rancores, a pessoa só vive no passado, a vida, se for um monte de planeta igual o meu, eu só vivia no passado, só para trazer coisa ruim ou coisa boa demais, nunca estava vivendo o presente. Essas pessoas que são assim muito saudosistas, que só se encontram para falar do passado, normalmente elas devem ter, então, muitos planetas aí na casa 4. Exato. Tem. Às vezes não tem muitos, às vezes pode ter um só, viu? É que eu realmente fui premiada. Às vezes tem um só, já é suficiente. O câncer muito forte, né? No mapa também. Isso, o seu signo de câncer também muito forte. A lua, que também pode trazer essa realidade no mapa. Né? Assim, quando vocês perceberem que tem um mapa, inclusive, cheio de. Já que a gente está nesse daqui, cheio de planetas juntos. É tipo morte ou renascimento para a pessoa, né? Porque lembra que cada planeta manda em uma casa? Manda em um signo? Cada planeta manda em um signo. Então, quer dizer, o mapa inteiro está condicionado a esse aglomerado. Se a pessoa consegue dar um direcionamento desde o Sol, da Lua, quer dizer, que aqui, né, se vocês observarem, são o quê? 3 passos só nesse mapa? Se não der o primeiro, o segundo e o terceiro passo bem dado, vai acabar tudo, derruba tudo, todos os outros assuntos. Então, isso daqui que inclusive vocês estão vendo, a gente chama de stellium. Planetas todos juntos, tipo esse daqui, Júpiter, Saturno e Vênus. Depois Sol, Lua e Mercúrio. Quando é só 2 é conjunções. Quando vocês verem só 2 planetinhas é conjunção. Muito comum. Stellium também é. A stellium vão envolver 3 planetas ou mais. Eu já considero stellium quando está tudo no mesmo signo, não precisa nem estar perto, gente. Quando vocês começam a conversar com alguém, vocês vão ver a força daquilo naquele signo. Às vezes nem precisa estar pertinho. Tá todo mundo naquele signo, mas tá
não tá tão perto, mas está influenciando com uma força imensa. E é engraçado como passa a energia, né? Isso. Tipo, a pessoa acha às vezes que você é daquele signo solar, mas você nem é, né? Porque a energia é tão forte. Exato, porque olha aqui quem fala. Libra. Libra no meu mapa, olha aqui, eu sou muito libriana. Você é muito Libra. Extremamente libriana, e vocês vão notar isso nos mapas das pessoas. Às vezes, outros signos muito fortes. Sabe que... Quando tá na casa 12, eu acho que não, né? Porque é uma casa que a gente não reconhece muito bem, né? Você acha que a 12, por exemplo, um estélio na 12, aquele signo não fica um pouco oculto para você? Não fica uma coisa meio difícil de você acessar? Está em você, está na pessoa, mas depende dos planetas, porque tem os passos anteriores que ativam aqueles. Se for já logo o Sol, igual a gente viu na Lua Nova em Peixes, aí já desde o primeiro passo já passa a ter, tem que ter ali. consciência desse processo, que envolve em todas as realidades do setor 12. A pessoa já vai construindo suas, quer dizer, naturalmente, quando você traz planetas, o Sol, Vênus, os primeiros passos, né? Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Lua, você vai trazer a manifestação de muitas virtudes da pessoa. Se tiverem desafiados, podem também manifestar os vícios. Mas ela vai ter a virtude ali super forte também, e muitas vezes consciente delas, porque são planetas super conscientes do ser humano, né? Porque os signos, eles são é aquilo que eu te falei, né? Eu falei para vocês, o planeta ele é o principal sempre. São eles que comandam, são eles que dão direcionamento, sabe? Dri, me tira uma dúvida. Vou dar um exemplo. A gente sabe que Marte e o signo de Áries comanda a casa 1. Certo. Mas aí uma pessoa que nasce, como esse exemplo aí, tá com leão, é isso? Sol, não. Nesse meu caso aqui, no meu mapa, você tá falando? Nesse aqui é Gêmeos, né? Casa 1 tá em Gêmeos, não é isso? Isso. Aí, quando eu for analisar a casa 1 dessa pessoa, vamos dizer, a gente teria que pensar também nesse Áries e Marte ou não? Ou a gente pensa tô em entendendo cada o que você um tá falando. como gente? Sim. É claro que você analisa primeiro o que você vê. Essa pergunta dela é importante, é muito interessante, inclusive. É muito importante, claro, a primeira coisa que você faz no mapa é analisar, é passar, é relatar, interpretar tudo aquilo que você vê. Mas também tem tudo aquilo que está oculto. O que é o oculto? Exatamente isso que a Dani está falando. Por exemplo, eu sei que Gêmeos é o ascendente, mas esse Gêmeos está sendo influenciado pela realidade do setor 1, quem é o dono do setor 1? É Marte. É Marte como planeta e qual signo? Áries. Por isso que a gente fala que o setor 1 é o setor da atitude. É o setor da construção. Na hora que eu vou tomar uma atitude, é o setor 1. E aí, como que eu tomo essa atitude? Com a realidade do signo? Nesse caso, nesse exemplo, como que deve ser essa atitude? Em Gêmeos. Através do conhecimento, da fala, da expressão. Primeiro, com certeza, buscar o conhecimento para depois fazer o que com esse conhecimento? O que é Gêmeos? Trocar ideias, né? Isso, compartilhar o conhecimento, comunicar, expressar, seja como for. A atitude dessa pessoa é geminiana. Sempre que for analisar um signo naquele setor, você lembra do arquétipo daquele setor. Como que eu faço para saber o arquétipo daquele setor? Simples. Lembra quem é que manda naquele setor. Então, o setor 2, valores. Por quê? Quem é que manda ali? É touro. Então, aqui eu tenho um signo de câncer, legal. Então, eu tenho que buscar os meus valores, tanto pessoais como materiais, buscar a minha estabilidade, né? Através do quê? Do signo de câncer. O que é o signo de câncer? Família. Emoção, família. Afeto. Sim, quando a proteção. Como a gente está falando do setor 2, claro que envolve família, porque já começa por aí. Então, onde nós temos Câncer, Capricórnio, Áries e Libra, são setores kármicos. Por quê? Porque são aqueles signos das casas angulares, lembram?
Uhum. Então, onde você tiver Câncer, Capricórnio, Libra e Áries, ali o trabalho também, mesmo que não tenha planeta nenhum, ali tem coisas que podem ser desafiadoras. Quem que vai ajudar esse setor? O planeta que manda nele. Um exemplo, Câncer. É a Câncer é a Lua. Lua. Quem vai ajudar essa Lua? Quem vai ajudar esse signo de Câncer no setor 2 que fala das finanças? A Lua do meu mapa. Então eu olho lá nos meus primeiros passos e ó, trabalho intenso aqui para ajudar a realidade desse signo kármico. Por isso Um que câncer na casa 2 poderia determinar um trabalho de home office, por exemplo? Assim, poderia dizer que a pessoa tem uma tendência, você poderia analisar por poderia ganhar dinheiro é, cuidando de casa, alguma sim, coisa a ver com casa, tipo com envolvendo lares, os arquétipos de lar, Câncer, dinheiro que envolve isso. lares, famílias, passado das famílias. Pode ser, sim, pode ser. Mas é que aí você já detalha, né? Porque o signo, lembra que ele é o mais distante de influência sobre nós? Agora, setor 4 já é outra história. Setor 4, o setor é o palco de manifestação no planeta. É o nosso palco de manifestação. Então, você ter um setor cheio de planetas indica muito mais um home office do que um signo de Câncer cheio de planeta. Entendeu? Entendi. Porque aí a gente está falando de coisas Da casa materiais, mesmo. isso, da casa mesmo, né? Setor 4, que é o setor da casa, do lar, da família, do passado, enfim. Mas, quando a gente pega o signo de Câncer, claro, envolve, como a Márcia falou, a família no setor 2. Peraí, como que eu trago aqui o trabalho do setor 2? Então, já trago um trabalho de valores que vem de família. Porque aqui é o setor dos valores. Inclusive o que tem valor para mim. O que tem valor para mim, família. Porque o signo de Câncer também fala da mãe, né? Do que tem valor, né? Do que tem valor para a pessoa. Então, signo de Câncer, mãe, passado. Veja como que é no meu caso. O que tem valor para mim era o que eu mais tinha que aprender. Nossa, Né? realmente assim, pensa, né? No caso do setor 2, o que tem valor para mim e o que eu vou precisar. E é kármico, porque se eu tiver problemas onde eu tenho Câncer, gente, onde eu tenho signo de Câncer, o setor não caminha. Se eu tiver problemas onde eu tenho Áries, o setor não caminha. Onde eu tenho Capricórnio e onde eu tenho Libra também. E quais são os problemas associados aos arquétipos que a gente falou? Exatamente aos arquétipos, por exemplo, do passado. Passado, não dá para ter problema. É bom, ou foi bom demais ou não foi. Tem que ficar no passado. Trazer só como experiências. Se for Libra, entender a importância do equilíbrio entre eu e o outro, ser justa não só com o outro, comigo também, porque Libra pode ter muito outro como referência só e ter renúncias individuais. Porque até mesmo porque Áries é o polar. E Áries fala muito do individual, da sua individualidade, da sua independência. E é uma coisa que também nós temos que caminhar em busca. Nós temos que ir em busca das nossas atitudes, que muitas vezes não são ousadas, o quanto que a gente não fica na zona de conforto, isso é geral, para tomar uma atitude, e o quanto que é mal resolvida a energia ariana, porque Áries, para ter uma guerra assim, ó, interior e exterior, é um 2. É verdade. Né? Que é regido por Marte, inclusive. E Capricórnio. Quer dizer que aqui nesse caso cai exatamente nesses setores, né? Então, quer dizer que cada planeta manda em um signo. Por isso que é importante vocês, nesse sentido oculto, observarem isso. Eu tenho o signo de Câncer, mas está com a influência de Touro. Eu tenho o signo de Leão, mas está com a influência de Gêmeos. É Leão no palco de Gêmeos. A gente faz essa unificação. E aí eu olho para quem? Olho para quem? Opa, peraí, quem é ligado a esse leão? O Sol. Deixa eu ver onde está o Sol. Ele vai conversar com esse setor 3. Ele vai trabalhar junto com esse setor 3. Entenderam? Então a gente faz essa conexão. O setor 4 aqui é Virgem. É Virgem que é a Terra, né? Que é aterrado pela energia do setor 4 aqui. O tracinho do setor 4 se firma em Virgem. E aí Virgem é regido por Mercúrio. Só que é Virgem no palco de Câncer. Gente, olha só. É Virgem no palco de Câncer com influências de Libra. É Virgem, é Câncer e ainda é Libra. 3 signos. Puro, né? 3 signos envolvidos. Vocês perceberam quantas coisas ocultas?
Isso tudo vocês vão conseguindo observar conforme vocês vão colocando em prática. Mas é difícil, né? Assim, de uma primeira vista, assim, Mas difícil, é assustador quase. Mas você vai pegando, viu? Você vai pegando... É um quebra-cabeça, exatamente. Exatamente, é um quebra-cabeça, isso mesmo. Porque aqui, se a gente for pensar, o signo de Virgem, se a gente for pensar no sentido arquetipal, organização e prática. No sentido geral, organização e prática. Então, é organização e prática que já veio desde quando eu nasci. E realmente... Mas é serviço também, né? Serve também, é um serviço, né? Oferece serviços, né? Virgem. Sim, sim. É que aqui, no caso, como é setor 4, tem atitude, tem coisas relacionadas ao papel social, com certeza. Mas antes de eu poder entender qual é o meu papel social, eu trago desde o meu nascimento, e até realidades que eu não entendo, né? Que eu não tenho compreensão, entendimento, enfim. Um virgem dentro de mim, que tanto pode ser na luz como pode ser na sombra, depende de como eu trabalho. Organização e prática. É claro que eu vou ter um passado virginiano. De muita organização e prática e regra e limpeza e faxina tinha demais na minha casa. Nossa, Virgem, Saturno aqui, ó, o cara aqui, ó, Saturno. Mas não teve só coisa ruim não, tá, gente? Ó, Júpiter aqui, ó. Claro. A polaridade sempre vai estar presente. É que a pessoa que vocês atenderem tem que ter consciência disso, tá? Porque senão fica só olhando pra sombra. Isso é muito sério. Derruba tudo o mapa. É por isso que eu fiquei demorando tanto tempo, bati tanta cabeça. Então, nós temos aqui o setor 4 que pede essa organização. Então é simples, você pensa, você já pega... Não tem como mudar o passado. Hakuna Matata, né? Vocês já assistiram Rei Leão? Assisti ontem. Eu falei, nossa, que fantástico para quem é leonino. Porque ele tem que aprender a ser ele mesmo. Maravilhoso. Eu não lembrava. Eu assisti com a minha filha. Fantástico. Então, assim, no passado não importa. Realmente não tem como mudar. A gente tem que aprender com ele. Legal. Na prática, na teoria, aliás, né? Agora vamos ver na prática. Então, essa pessoa aqui que sou eu, né? Tem que trabalhar tem que deixar realmente o passado no passado para poder trazer toda a luz que existe aqui também. Como que ela vai trabalhar? Porque não adianta eu falar como que foi o passado dessa pessoa. Nossa, realmente, olha que, né, Saturno, coisas sacrificantes para você. Toda a sombra que a pessoa a pessoa já vai saber. Não adianta, né? Você vai falar para todas essas realidades, mas o que eu faço para que isso não me traga nenhum problema, para que eu consiga dar um direcionamento para a luz, intensificar essa luz? Primeira coisa, analise os arquétipos dos signos. Porque os signos são os responsáveis pelo trabalho desse planeta também. Eu não posso permitir que o passado me desorganize. É Virgem. Eu não posso permitir que o passado me tire a paz. Que é Libra. Então, essas realidades do passado não podem influenciar no signo, no sentido de sombra. Então, é essa a ideia. E de que forma? Vou olhar lá meus primeiros passos para saber como que eu tenho que fazer. Desde o primeiro passo, missão, ascendente, tudo que a gente já conversou. Por isso que aqui envolve Virgem e Libra. Né? E aí nós temos aqui o setor 5 também. Que o setor 5 se firma em Libra, mas traz a realidade de Leão e Escorpião junto. Porque nós temos Libra, que é a Terra aqui. Nós temos Escorpião, que é o próprio signo que está envolvido com Sol, Lua e Mercúrio. E tem a realidade do dono do setor ainda, que é Leão. Né? Então, quer dizer, sempre vai ter essa questão oculta que a Dani falou. Por isso que a primeira coisa que você faz é ir falando o que você enxerga. E conforme a pessoa vai interagindo com você, você vai vendo que a sua própria mente vai fazendo essa conexão. Opa, peraí, mas aqui é o palco do setor 4, que é o palco de Câncer. É a casa de Câncer. Aqui o 5 é de Leão. Poxa, é o setor de Leão. Então, peraí, aqui não é só a pessoa trabalhar o sentimento, Escorpião. Trabalhar o sentimento dela, transformar sentimento ruim em sentimento bom. Não é só isso. Eu
que ela vai conseguir com isso? A manifestação nesse palco. Ela transformando a realidade do sentimento, que é Escorpião, ela consegue manifestar nesse palco. O que é o setor 5? Leão. E o que é Leão? É o eu, é a autovalorização, é a autoafirmação, é o poder de criar novos sentimentos. Entenderam? Então a gente faz essa conexão com o palco. Eu vou dar uma pausa para vocês de novo, pra vocês beberem uma água, que é 19h40. Beber uma água, banheiro, de novo a gente dá uma pausa aí, antes da gente continuar. Vamos sim. Tá bom?